o maior cuidado de um pastor para com o seu rebanho? Qual o maior cuidado de um pastor para com o seu rebanho? Na introdução, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, quero aqui que nós possamos aprender hoje que existe uma diferença entre o pastor de um rebanho animal, pastor de ovelhas animal, e de um pastor a qual o texto que lemos, o próprio Deus enviou, que foi Davi. Davi, Senhor Jesus ou Senhor Deus, ele nos dá uma comparação, ou possamos chamar de parábolas. Parábolas é comparação. E ele faz uma comparação entre o pastor de ovelhas animal para com o pastor de pessoas, do ser humano. Então nesta noite eu quero que você atente para isso. Quando eu estiver falando de um pastor de ovelhas animal, e quando eu estiver falando de um pastor de pessoas, sabemos que Davi, no texto que lemos, foi designado para pastorear. O Senhor vai dizer: o meu servo Davi é que as apacentará, ele lhe servirá de pastor. E Ezequiel estava proferindo algo contra os pastores infiéis de Israel. E não vou atentar para isso, mas os pastores eles estavam se aproveitando daquelas pessoas para obter algo para si. É onde Deus entra na história e chama Davi para liderar aquele povo. Louvado seja o nome do Senhor. Comparar não é ser igual. O Senhor ele compara, ele não diz você é igual, não, ele faz uma comparação. Aqueles pastores desse capítulo, que eram os pastores de Israel, eles estavam faltando como pastor, como aquele que estava na sua vocação sagrada. E todo pastor que se aproveita dos irmãos, da congregação, para se beneficiar, são traidores, são pastores infiéis, são pastores que não estão preocupados com o irmão A e com o irmão B. Ele quer se beneficiar em cima do irmão A, em cima do irmão B. Então isso era que esses homens do capítulo 34 de Ezequiel estavam fazendo, se beneficiando para si e deixando a sua sagrada vocação. Eles eram culpados, eram falsos. E é por isso que o Senhor levanta Davi para apacentar aquele povo. Agora eu quero que você entenda como eram os pastores que cuidavam agora de ovelhas, animais, na época de Jesus. Qual era a principal preocupação daqueles pastores de ovelhas, animais? A maior preocupação daqueles pastores que pastoreavam ovelhas, sendo elas animais, era garantir sua segurança e a sobrevivência do rebanho diante dos perigos constantes. Estou falando agora de um pastor de ovelha animal. As ovelhinhas que são animais, na época de Jesus, eles tinham preocupações com elas, de que
As preocupações dele era garantir a sua segurança. É por isso que ele andava em bando. É por isso que quando um se perdia, o pastor de ovelha animal, ele ia atrás, porque a ovelha era irracional. Ainda mais da ovelhinha ser irracional, a ovelha ela é míope, ela não enxerga bem. Eu estou falando de ovelha animal. Por isso que o pastor se preocupava, que ela era inocente demais e ainda não enxergava. Então ele ficava preocupado pelo perigo que rodeava as suas ovelhas. Precisava de uma ajuda de uma pessoa, de um humano. Por isso que chama o pastor de ovelhas, porque elas não enxergavam bem, eram inocentes. Então ele ficava preocupado com a sua segurança e a sobrevivência delas, porque o perigo lhe rodeava. Elas eram indefesas e dependiam totalmente de um cuidado de um ser humano. Entra a parábola da ovelha perdida. Muitos têm uma visão errada desta parábola. De que, irmão Tiago? De dizer a ovelha se perdeu e o pastor foi atrás. Aí traz para o pastorado de hoje, de pessoas. O irmão se afastou e o pastor não foi atrás. A irmã se afastou e o pastor não foi atrás, porque a parábola diz que uma ovelha se perdeu e ele foi atrás. O pastor foi atrás da ovelha perdida. Primeiro relato que você tem que entender essa noite: a ovelha animal não enxerga bem, a ovelha animal é irracional, e a ovelha animal ela se perdeu. Agora ovelha eu e você, filhos, nós não se perde porque quer, nós sai da casa do pai porque quer, por qualquer coisa, sai da casa do pai. Outra, eu e você enxergamos muito bem. E diante desta parábola da ovelha perdida, vai ter a da dracma e do filho. A dracma, a mulher perdeu e foi procurar, porque a culpa foi dela. Não foi de ninguém, foi dela. Foi ela que perdeu, era ela que tinha que cuidar. E foi atrás, e achou. Da ovelha ela se perdeu, porque eu já disse, era indefesa, irracional, ainda não enxergava bem, e se perdeu a bichinha, irmão. O trabalho do pastor de ovelhas na época era essa: opa, uma ovelha se perdeu, a bichinha está correndo perigo, eu vou atrás. Agora quando chega no filho, pronto, ele saiu da casa do pai porque quis. Ao contrário da ovelha que não sabia o perigo, ele sabia o perigo. E ainda mais, quis os bens para gastar. Quando nós saímos da casa do pai, nós saímos ainda com bens, olha aí, para gastar com os próprios prazeres. E a Bíblia diz que ele chegou num estado tão defasado, que ele chegou a querer comer o que os porcos comiam. Olha a situação que o homem ele chega quando sai da casa do pai. E cadê o pastor? O pai ficou em casa, preocupado com o filho. Onde é que meu filho está? Eu creio que ele vai voltar, mas o pai não saiu de casa para ir atrás do filho. O pai não saiu atrás da casa do pai para ir atrás do filho que saiu. O filho não se perdeu, ele saiu porque quis.
Então os mesmos pés que levou é os mesmos que traz. Os mesmos pés que quis conhecer o mundo é os mesmos pés que sabe voltar para a casa do Pai. Mude seu pensamento nesta noite, irmão. De pastor ser babá. Pastor não é babá. Pastor é o mentor espiritual. Pastor é para cuidar espiritualmente de quem, irmão Tiago? De lhe mostrar o perigo. De dizer o caminho não é este. De lhe mostrar a palavra. Você quer mais do que isso, irmão? Um cuidado maior do que esse, do que a palavra. Você quer o que mais? Do que o principal. Então, a Bíblia vai relatar. E caindo em si. Que foi que ele lembrou? Da casa do Pai. E a primeira coisa, do pão. Na casa do meu Pai tem pão. Ai, Deus. O que nos faz falta não é o irmão A, não é o irmão B. O que nos faz falta não é o pastor A, nem o pastor B. O que me faz falta da casa do Pai é o pão, irmão. É a comida. Tem pão? Então eu me lembro, na casa do Pai tem pão, tem alimento. Senhor, eu pequei contra ti e contra meu Pai. Eu vou retornar, Jesus. A atitude tem que ser de quem sai, não é daquele que se perdeu, se comparou com o ovelha. Lembre-se, é uma comparação. Aí muitos estão se apoiando nisso, irmão Cátia. Eu sou ovelhinha, o pastor que tem que vir atrás. Ei, mude seu raciocínio. De pastor de ovelha animal e pastor de ovelhas pessoas. A Bíblia vai chamar eu e você de filhos. Ovelhas é comparação. Agora nós somos filhos. E o filho que saiu, ele voltou com seus próprios pés. Só que tem que ter o pastor, tem que ter o mentor. É tanto que o Senhor escolheu Davi. Escolheu Davi. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E as preocupações que o Senhor agora comparou à ovelha animal, Ele nos compara em você. Que o pastor do rebanho de pessoas tem que se preocupar com o perigo de lhe apresentar a verdade. E muitos estão sendo enganados. Não querem comer pão, querem comer bacalhau seco. Não querem entrar pela porta. Jesus, ele falou: Ei, eu sou a porta. Se vós entrar por mim, você vai entrar e vai sair, vai encontrar pastagem. Tem pastagem em Cristo Jesus, irmão. Tem pastagem na porta certa. Tem pastagem na porta qual Jesus é o pastor. Tem pastagem verde, que dá para encher o bucho. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Abra seu Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2, do 1 ao 5. 1 Coríntios, capítulo 2. E eu quero lhe apresentar nesta noite só duas pessoas na Bíblia de um cuidado com o povo: apóstolo Paulo e Jesus. Só esses dois. Está de bom tamanho para a minha vida e para a sua vida. 1 Coríntios capítulo 2, o versículo número 1 diz assim: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem,
porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Foi por quê, irmão? Fraqueza, temor, respeito a Deus. Versículo 4: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Versículo 5: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. E sim no poder de Deus. Sabe qual era a preocupação do apóstolo Paulo, irmão Alexandre? Era de guiar aqueles que se convertiam, não em palavras humanas. O escritor fulano de tal, eu já li o livro tal. Não, a preocupação do apóstolo Paulo era pregar a Jesus Cristo crucificado. Era dizer: esse sim, meu irmão, se você estiver perto dele, o Espírito dele vai te encher de sabedoria, tu vai pregar com graça, com poder do Senhor. Não, eu vi o escritor fulano de tal falando isso. Ei, você já leu a Bíblia toda para poder comprar um livro? Você já leu a Bíblia por completo para você conhecer o Deus da Bíblia, para você comprar um livro, para você ter um apoio? Você já leu a Bíblia para dizer que ama as Sagradas Escrituras pelo menos uma vez e dizer: eu conheço o Deus da Bíblia, para poder acreditar em teólogos, para poder acreditar se você é pré, é pós, é meio? Ei, tem Jesus crucificado para a minha vida e para a tua vida, tem o Espírito Santo para me encher e para te encher. Cada teólogo tem seu pensamento, cada bacharel tem seu pensamento, mas a Bíblia não. Ou é com Jesus, ou é com o diabo. Ou é cheio do Espírito, ou é vazio do Espírito. Com Jesus não tem meio termo, não tem terceiros, não tem segundo. Ou você é ou não é. Ou você busca a conhecer a Deus, ou não busca. Sabe quem é o mentor verdadeiro? É que te mostra a verdade, o caminho verdadeiro. Sabe quem é o mentor verdadeiro? É que te conduz à salvação. O apóstolo Paulo tinha esse cuidado. Então, se convertendo pessoas, eu não vou trazer por brincadeira. Eu não vou trazer ninguém para a presença de Deus pelo joguinho de futebol. Eu não vou trazer ninguém na presença de Deus por gaiatice. Eu vou trazer alguém na presença de Deus para conhecer o Deus verdadeiro. Eu não vou trazer ninguém para a presença de Deus para botar jogo de luz na igreja, para pintar a igreja de preto, para chamar a atenção de alguém. Eu e você tem que ter a mentalidade dos apóstolos, doutrina apostólica. Quer vir para Jesus? Renuncie a si mesmo. Não mudou, a ideia é assim. Quer servir a Jesus? Deixa o que você gosta. Quer servir a Jesus? Vem para Jesus, que Ele te ajudará. Ai, mas não dá, pastor, dá difícil. Não dá para você que não quer. Tem diferença. Quando eu não quero,
Quando eu digo essa palavra que eu não consigo, eu estou dizendo: Deus, tu não consegue resolver esse meu problema. Estamos diminuindo um Deus que é grande. Você acha que Deus mudou, irmão? Vamos só relembrar o que o Deus que eu sirvo e o Deus que você serve. Só relembrar para nós entendermos quem é esse Deus. Faraó estava oprimindo o povo de Deus 400 anos. Aumentou o trabalho, escravidão mesmo. Aí Deus resolve tirar o povo da mão do faraó. Moisés ainda quis se desviar. Oh, aleluia. Né? Tem irmãos que querem se desviar, né, do chamado de Deus. Aí Moisés disse: Senhor, eu vou chegar lá para falar o quê para aquele povo, faraó? Ele é ruim demais, ele está oprimindo o teu povo. Eu não sei falar, Senhor. Não precisa falar nada, Moisés. Chega lá e diz: o eu sou o glória. O eu sou. Me mandou aqui, aleluia. Faraó não vai deixar não. Primeira praga. Não deixou não. Segunda praga. Terceira, quarta, 10ª praga. Aí Faraó disse: não tem que entender este Deus, eu vou liberar este povo. E agora aqui vai um cuidado para mim e para você. Depois de tantas oportunidades, Faraó, você veio sim ou não? 10 oportunidades, Faraó disse: agora eu deixo. Mas quando o Faraó decidiu deixar, o próprio Deus endureceu o coração do Faraó e matou. Cuidado com as oportunidades. 1, 2, 10. Quando você decidir, possa ser que o nosso Deus, ele endureça o vosso coração para lhe matar. Hoje eu vim mais doido por Jesus. Hoje eu vim mais doido para lhe ensinar. Teve uma oportunidade apenas. 2, 3, não, o Senhor é comigo, Depois de tantas oportunidades, Deus endureceu o coração do Faraó. Vai, Faraó, e matou no mar vermelho. Deus tem poder ou não tem? No mar vermelho não, perdão, já estou mais na frente. O Senhor tira o povo do Egito, matando todos os primogênitos, desce, e ali Faraó vai atrás. Quando Moisés chega na frente do mar, impossível, né? Parou. E agora, para onde que nós vamos? Na frente tem o mar, atrás tem os inimigos. Para onde é que eu vou? Senhor, Moisés e o povo que marcha. O problema de Moisés é que quer parar na primeira instância. Não para. Não tem um louvor? Não para. Deus, ele quer manifestar o poder dele através da sua vida. E o mar se abriu. Tem outros relatos. O muro de Jericó. O muro era mais ou menos 9 metros de altura, 6 de largura. Passava carruagem em cima do muro. Aí o povo chega na frente. Aí Deus não trabalha como eu e você trabalha. Naquele tempo, as guerras mais eram espada, tinha a maneira deles rebolar flechas inflamadas para chegar nos inimigos, mas o poder de bombas que nós vemos no século XXI não tinha. Moisés nem podia pensar nisso.
Só que ele parou, o Senhor, ei, Moisés, dá 6 voltas ao redor do muro em 6 dias, e no 7º dia tu dá 7 voltas, totalizando 13. E quando der a última volta, para bem em frente e grita. E grita. Olha aí, derrubar um muro com grito. Não foi o grito, irmão. Foi a obediência do povo e o poder do meu Deus e do teu Deus. O muro veio abaixo. A obediência do povo e o poder de Deus. Não preciso falar mais não, né? Será que ele não pode mudar a minha situação e a sua? Esse Deus que é tão grande, tão poderoso. Vamos voltar aqui para a Bíblia. Então, irmãos, Paulo ele tinha essa preocupação de ensinar aqueles que estavam vindo. No mesmo livro, 1 Coríntios capítulo 3, vamos ler do 1 ao 7. Estamos no culto de ensinamento da palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais. Deu-me livros do século 21, o apóstolo Paulo falando isso para os crentes hoje, irmão. Eu estou doutrinando aqui para crentes espirituais, não, para crentes carnais. Ixi, meu irmão, o apóstolo Paulo ia sair ali, ia ser apedrejado. Mas o apóstolo Paulo ele diz para essa igreja: ei, eu não posso pregar para vocês no âmbito espiritual, porque eu estou pregando como carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não pode suportar, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais e andas segundo o homem? Versículo 4: quando, pois, alguém diz, eu sou de mal, o outro diz, eu de amor, não é evidente que andais segundo homens? Aí o apóstolo Paulo, ele faz uma pergunta retórica, que ele mesmo responde: quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos, olha aqui que coisa interessante, servos por meio de quem crentes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Versículo 6: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Hoje está assim. Foi eu que preguei, foi eu que fundei a igreja, eu participei do reboco, eu participei da cerâmica. Ei, na congregação A tem poder, na B não tem. Lá está se acabando porque eu saí. Ixi, ali está crescendo porque o fulano saiu. O apóstolo Paulo ele diz: quem é tu? Que foi que tu fez? Andai a serve. Andai a serve. Quem é tu? Plantou o quê? Regou o quê? Nenhuma é nada. Somente Deus. Não é pastor A, não é apóstolo, não é diácono, não é. É Deus quem dá o crescimento.
Esse negócio de se gloriar, irmão. Eu sei pregar, eu sei louvar, eu sei ensinar. Quem é você? Quem é? Não, se o pastor fulano de tal onde eu tivesse, estava grande. Se não tivesse saído, estava enorme. O quê? Não. Quem é pastor A e quem é pastor B? Quem é? Se não for Deus que dá o crescimento. Paulo diz: nem não é nada, nem o que planta e nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. O apóstolo Paulo, ele ensinava sobre a falta de espiritualidade. Tem pastor que acha bom ficar na carne, é palavrão, é imoralidade, é gaiatice, é carne. A Bíblia é Bíblia, ninguém ganha ninguém assim. E ganha os que gostam também. Mas quem entende o que é reino vai dizer assim: opa, aqui não dá para mim não. Palavrão, gaiatice, imoralidade, não. Esse pastor aqui está falando dos padrões bíblicos. É a Bíblia que manda nós discernir se é de Deus ou não é de Deus. Paulo está falando da espiritualidade. Tem palavra na boca ainda, é carne. Tem ciúme, é carne. Tem contenda, é carne. É Paulo, o apóstolo Paulo, que está falando isso. Para que, irmão Tiago? Para que nós, essas pessoas de Corinto, viessem se converter, viessem dizer: está na hora de eu receber algo maior, está na hora de eu sair desse leitinho, está na hora de eu comer o tutano, está na hora de eu comer o tutano sem feijão preto, para me aguentar o rojão. Aí é um bocado de crente fraco, um bocado de crente que não pode levar uma topada e quer desistir, um bocado de crente que não pode receber uma cara ruim, que não é mais crente. Quem está na carne, eu estou na carne hoje. É carne, irmão. Mas quem é do céu me falou com maldade, falou, pois eu vou responder com bem. Está falando de mim, tá? Pois eu vou falar de bem. Quem é fulano, irmão Tiago? O irmão fulano de tal é uma bênção, irmão. O que a Bíblia diz? Pelos frutos conhecereis a árvore. Não adianta. Se der fruto podre, um dia vai se revelar. Se der fruto que não pode comer, um dia vai se revelar. Alguém vai olhar e dizer: essa árvore ali, eu pensava. A bicha quis enganar até Jesus, meu irmão. Estava toda verdinha, ó. E toda vez que estava verdinha, tinha frutos. Aí Jesus chega e: olha, rapaz, eu estou com fome, vou comer. Não chegou lá, cadê o fruto? Tem pessoas que bebem só de aparência, irmão. Tem pessoas que a folha está bem verdinha, mas os frutos são poucos. Ou nem tem. Ou nem tem. Isso aqui é Bíblia, viu? Não é negócio de irmão Tiago, não. Não vai sair daqui dizendo: eita, o pastor hoje foi, viu? É Bíblia. Se você gosta de Bíblia, não fala. É Bíblia. Bíblia não mata ninguém, não, irmão. Bíblia nos converte. Bíblia não deixa ninguém doente. Bíblia nos deixa forte como uma rocha. Aleluia! Agora você vai lá para 2 Coríntios capítulo 11. Ainda nos cuidados de Paulo para com as ovelhas pessoas. 2 Coríntios 11, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: quisera eu me suportar um pouco mais a minha loucura. Suportar depois. Tem muitos que dizem: é louco. É louco.
Irmão, quando nós fazíamos parte das trevas, nós dávamos o nosso melhor. Nem precisava ninguém convidar, você já estava lá. Nem precisava mandar WhatsApp, você já estava lá. Aí agora, na presença de Deus, que a Bíblia vai dizer que aonde nós colocamos a planta dos pés, Ele está conosco. Paulo, ele está dizendo, as pessoas dizem meio melhor. Quantas vezes eu fui chamado isso pela minha própria família? Para o povo, rapaz. Nem no aniversário da tua mãe. Eu vou lá primeiro, mas depois eu vou comer. E eu botei algo no meu coração. E Deus sabe. Minha família já me criticou muito. Porque eu dou prioridade às coisas de Deus. Não que eu desprezo minha família. Família que eu digo, mãe, irmãos. Mas somos chamados de novo. Porque aquela igreja do século XXI, ela não é mais atacada. Porque aquela igreja do século XXI, as pessoas não rejeitam mais. A igreja anda entrelaçada com as coisas do mundo. Ninguém sabe quem é quem mais. Até as vestes que ainda eram preservadas, hoje também já não faz mais conta. Aí Paulo diz assim: suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vós apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Olha o cuidado do apóstolo Paulo. Será que o seu mentor ou alguém que você conversa está tendo essa prioridade de preocupar-se com você para a sua salvação? Olha o que o apóstolo Paulo diz, porque zelo por vós com zelo de Deus. Para quê, irmão? Visto que tenho preparado para vós apresentar. Um pastor, ele se preocupa para lhe apresentar na presença de Deus como virgem pura e um só esposo. Quantos esposos você tem? Estou falando do âmbito espiritual. Quantos esposos você tem? O que é esposo, irmão? É aquele que você convive, é aquele que você ama, é aquele que você gosta. O apóstolo Paulo estava preocupado. Só tem um, que é Cristo. O que é que está tomando o lugar de Cristo na tua vida? O que é que está tomando o lugar de Cristo na tua vida, como esposo, como prioridade, como pessoa que você ama? É objeto? É prazeres? O que é? O apóstolo Paulo tinha essa preocupação. Tinha um pastor, para não se perder, com zelo. Versículo 4 diz assim: se na verdade, vindo alguém e prega outro Jesus, não precisa de renúncia. Fique do jeito que você está. Não pregue contra o pecado. Não pregue contra a lascívia, contra a sensualidade. Não pregue. Se vir outro alguém pregar outro Jesus que não temos pregado, o interessante é isso. Está sendo pregado aqui uma coisa, mas lá fora você acredita em outra. Chega outro e diz: olha, o evangelho é assim, não é do jeito que o irmão Tiago prega, não é do jeito que ele está apresentando, não, é desse jeito. Aí nós preferimos largar a verdade e ser enganado. Paulo continua: ou se aceitais espíritos diferentes que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. E aí,
cuidado do apóstolo Paulo como pastor para com aqueles que ele cuidava era Deus com ciúme da noiva. Era Paulo dizendo: ei, você tem um noivo, você está de aliança e ele vai voltar. Ele não quer uma noiva de qualquer jeito. Ele não quer uma noiva que está com o coração em outro noivo. Ele não quer uma noiva que está em cima do muro. Eu caso ou não caso? A preocupação do apóstolo Paulo como pastor era de dizer: eu sou amigo do noivo. Ei, me imite, que eu sou amigo do noivo. O apóstolo Paulo ele dizia: sejam meus imitadores, como eu sou do Senhor Jesus. Vocês têm alguém, ele tem alguém que zela pela sua vida. Tinha cuidado de garantir a castidade e a pureza da noiva. Você sabe o que é castidade? Castidade, irmão, é uma virtude moral que une os aspectos físico e espiritual. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo: ei, você tem virtude. Não, mas Deus só quer o coração. Não, mas isso aqui pode, isso aqui não pode. Ei, você tem virtude, tanto moral como espiritual. Tanto moral como espiritual. Vamos para Jesus, talvez não valha a pena. Capítulo 10 de João. Samuel sabe que corre salteado. João 9 e 10. Só pregar isso aí, só vai dar uma palavra. João 9 e 10. João 10, 9 e 10. Diz assim a palavra do Senhor: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas. Jesus está falando ovelhas, pessoas. Ele deu a vida por mim e por você. Versículo 14: eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Fazendo a comparação, quem é que não conhece a voz do pastor? Ovelha ela conhece, bode não. Bode ele sai aos pinóis. Não conhece a voz do pastor. É por isso que o Senhor diz: uma vez mais eu venho e vou separar os bodes das ovelhas. Está perto, viu? Não vai tardar. Jesus está às portas. Não, mas eu já estou santo, diz a Bíblia. Se santifique mais. Pastor, mas eu estou errado. Aquele que está errado, se não se converter, vai cair no meio mais e mais. João 13, vamos aqui rápido para ver se está tendo. João 13, Evangelho de João, capítulo 13, e o versículo 12, diz assim: depois de lhe ter lavado os pés, tomou as vestes, e voltando à mesa, perguntou-lhe: compreendeis o que vos diz, o que vos fiz? Vós me chamais mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu sendo Senhor e mestre vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés um dos outros. Jesus, como pastor, ele nos ensina a
a fazer um com o outro. Lavar os pés. Como Jesus é lindo, né? Jesus, sendo mestre, lavou os pés dos discípulos. Olha aí. Hoje o negócio está tão sério. Que nem a mão quer dar um para o outro. Avalie lavar os pés. Mas Jesus manda nós fazer igual a Ele. Ele não nos ensina errado. Nós é que fazemos errado. Mas Ele nos ensina a verdade. Versículo 16. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois. Se o quê? Olha aí, rapaz. Eu venho para a igreja, eu escutei a palavra, está praticando? Eu prego, eu louvo, está praticando? Como eu disse, subir aqui, exaltar a igreja, pregar, louvar, fácil demais, irmão. Se você estudar hoje, tem uns esboços já feitos na internet. Você vai nos aplicativos, pega um esboçozinho, você está no lugar em 2 horas, 3 horas, irmão. E aí? Está praticando? Pastor Guilherme falou algo muito interessante terça-feira. Irmãos, antes de você for atrás de outras coisas, coma do bolo, peça a palavra dos céus, leia a Bíblia. Quanto mais você lê, mais o Senhor vai te dar. Mais o Senhor vai te dar algo dos céus. Jesus nos mostrou a lição da humildade. Se colocar no lugar do outro. Lucas 10, 41 e 42 vai falar de Marta e Maria. Jesus, ele diz bem claro: Marta, 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 está muito preocupado com Deus a fazer, Marta. E hoje é tremendo, trazendo para o dia de hoje. Aqueles que estão ocupados com seus afazeres ainda criticam quem está nos pés do Senhor. Olha o mistério. Acredita. Aqueles que fazem mais para si ainda criticam quem busca Deus. Mas se precisam estar na igreja todo dia, se precisam estar no ciclo de oração, se eu preciso estar no ensaio do departamento, olha. Quem está lhe falando isso não é pastor não, viu? É o inimigo. E quer que você se afaste das coisas de Deus. O bom pastor, ele diz: ei, participe do ciclo de oração. Participe dos ensaios. Você faz parte de um departamento. Faz parte. Aí quando nós vamos ver, está ocupado com seus afazeres, Marta. Ainda vai dizer: Senhor, tu não se importa comigo. Eu aqui, preocupado em fazer um banquete. Muitas pessoas devem deixar preocupado. O Senhor diz: minha filha, só um é necessário. Só um pouquinho faz bem para o meu estômago. Agora tua irmã escolheu a melhor parte. E não vai ser tirado. E não vai ser tirado. Enquanto nós escolhemos a melhor parte, aquele que está ocupado com os afazeres, criticando, Jesus, ele diz para nós: ei, você escolheu a melhor parte. Não ligue para quem está ocupado com os afazeres. Se ponha nos pés de Jesus. E para encerrar, Lucas 10, 17 ao 20. Glória a Deus.
16 diz assim: ainda tenho outras ovelhas, não deixe as aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandado recebi de meu. Só tem o desejo. Jesus, ele encerra esta palavra dizendo: ei, Jesus te entregou a mim. Ainda tem outras ovelhas. Ainda tem outras ovelhas. Ovelhas, pessoas. Louvado seja Deus. E aqui deixo uma vez mais, o cuidado. Estamos falando de cuidado de um pastor. Falei para você do pastor de ovelha animal, do apóstolo Paulo e de Jesus, o cuidado que eles tinham para com o seu povo. E aqui deixo mais esse recado. Cuidado não é se lembrar da pessoa em um momento. Cuidado não é estar em roda de conversas. Cuidado não é levar para a sua casa. Uma vez mais eu digo: cuidado é garantir a segurança e a sobrevivência da ovelha. Amém? E aqui eu sou grato pela oportunidade, em nome de Jesus.